Prepare-se, pois a história que você está prestes a ouvir cruza as barreiras da ciência e da ficção. Mas para entendê-la melhor, precisamos voltar ao início dos anos 2000. Naquela época, a internet era um ambiente onde o desconhecido se encontrava com a curiosidade de um público ávido por teorias de conspiração e histórias misteriosas. Qualquer notícia fora do comum se espalhava como fogo, alimentando debates acalorados e questionamentos profundos. Foi nesse cenário que um mistério surgiu, desafiando o que sabíamos sobre o tempo e a realidade. Um homem chamado John Titor afirmou ter usado uma máquina do tempo, montada em um Corvette 1967, para voltar do ano 2036. E esta é a jornada que iremos explorar a partir de agora. Imagine-se no final do ano 2000. Naquela época, a vida digital era muito diferente da atual. A internet era discada, ou seja, conectada à linha telefônica, o que tornava tudo muito lento e instável. Baixar uma única música podia levar horas, e havia sempre o risco de infectar seu computador com vírus. Mesmo assim, fóruns online eram os principais pontos de encontro para conversas e troca de ideias. Esses fóruns, muitas vezes, eram focos de teorias da conspiração e discussões sobre temas misteriosos. Foi em um desses fóruns que algo inesperado aconteceu. Um usuário começou a postar, alegando ser um viajante do tempo. No início, ele se apresentava como Time Travel Zero, o que podemos traduzir como viajante do tempo zero. Mas logo revelou seu nome, John Titor. Titor afirmava que havia sido enviado do ano 2036 com uma missão específica: recuperar um computador IBM 5100, lançado em 1975. Segundo ele, o IBM 5100 tinha uma função secreta desconhecida pela maioria, e esse computador era a única ferramenta capaz de corrigir um erro de programação que poderia causar um colapso global em 2038. O bug de 2038, como chamavam em sua época. Esse erro, de acordo com Titor, seria semelhante ao famoso bug do milênio, que ameaçou o mundo em nossa linha do tempo, só que no ano de 2000, mas muito mais devastador. O bug de 2038 estava relacionado à forma como sistemas de computadores calculam datas, e ele previa que o mundo digital enfrentaria um colapso quando o relógio interno desse sistema chegasse ao ano 2038. Esse bug poderia desestabilizar sistemas financeiros, governamentais e até de infraestrutura crítica, tais como redes elétricas, sistemas de transporte, abastecimento de água e telecomunicações, que são elementos fundamentais para o funcionamento de nossa sociedade moderna. O detalhe mais impressionante foi que Titor afirmou que o IBM 5100 tinha capacidade de depurar código em várias linguagens, algo que quase ninguém fora da IBM sabia na época. A credibilidade de suas afirmações cresceu ainda mais quando engenheiros da própria IBM confirmaram que o 5100 realmente tinha essa função secreta. Como ele poderia saber disso, se não fosse realmente um viajante do tempo? Essa era a questão que intrigava muitos. Conforme ele compartilhava mais detalhes, sua história se tornava ainda mais perturbadora. Titor descreveu um futuro caótico, marcado por conflitos e catástrofes, onde a humanidade lutava pela sobrevivência. Segundo ele, os eventos que moldaram sua linha do tempo começaram em 2004, quando os Estados Unidos entraram em uma guerra civil. Essa guerra se arrastaria por mais de uma década, até culminar em um conflito nuclear global em 2015. As grandes cidades americanas seriam destruídas, e os sobreviventes forçados a se reorganizar em pequenas comunidades autossuficientes. A civilização, como conhecemos, teria desmoronado. O governo centralizado desapareceria, e a sociedade, antes movida pelo consumo e pelo capitalismo, seria reduzida a uma existência mais simples e agrária. Ele descreve a vida em 2036 como completamente diferente da nossa. Em vez de grandes corporações, centralização de poder e individualismo, as pessoas viviam em pequenas vilas, cultivando seus próprios alimentos e adotando um estilo de vida comunitário. O avanço tecnológico havia sido parcialmente abandonado, e a humanidade havia aprendido a valorizar coisas mais básicas como a sobrevivência em grupo. Além de suas alegações sobre viagens no tempo e o colapso global,
John Titor mencionou que fazia parte de uma unidade militar chamada Fighting Diamondbacks, baseada na Flórida, no ano de 2036. A insígnia dessa unidade, que teria sido registrada pela John Titor Foundation, é bastante simbólica. Uma cobra cruzando um diamante, representando força e resistência. A insígnia também contém a frase em latim Tempus edax rerum, que significa o tempo devora todas as coisas. Embora não haja provas concretas de sua autenticidade, a imagem da insígnia se tornou um ícone entre os que acompanham a história de Titor, alimentando ainda mais as teorias sobre seu suposto papel em um futuro devastado por conflitos. John Titor interage ativamente com as pessoas nos fóruns, respondendo a perguntas que lhe eram feitas. No entanto, ele sempre era evasivo quando perguntado sobre algumas questões sociais mais controversas, como, por exemplo, o racismo, gênero e outros conflitos que são comuns em nossa realidade atual. Ele preferiu concentrar suas previsões em temas como sobrevivência, tecnologia e política. Mas a falta dessas respostas incomodava as pessoas. Afinal, era importante saber como esses problemas seriam tratados em um mundo pós-colapso. Isso também levantava a dúvida sobre o quanto o futuro que ele descreveu poderia realmente resolver os desafios sociais que conhecemos hoje. A visão de Titor sobre o futuro gerou debates fervorosos. Para alguns, as previsões soavam como uma advertência realista. No entanto, a Guerra Civil Americana e o colapso nuclear global, que ele previu para 2004 e 2015 respectivamente, nunca aconteceram. Isso levou muitos a questionarem a autenticidade de suas afirmações, enquanto outros sugeriram que ele havia alterado nossa linha do tempo ao viajar para o passado, evitando o pior. Mas o que realmente intrigou muitos não foi apenas a previsão do futuro apocalíptico, mas sim a explicação de Titor sobre como a viagem no tempo funcionava. Segundo ele, sua máquina do tempo estava instalada em um Corvette 67 modificado. Essa máquina utilizava singularidades quânticas para criar um campo gravitacional ao redor do carro, permitindo que ele dobrasse o espaço-tempo e viajasse entre realidades paralelas. Curiosamente, a descrição de John Titor sobre sua máquina do tempo pode soar familiar para muitos. Essa ideia não deixa de lembrar o famoso DeLorean do clássico filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985, bem antes das postagens de Titor. No filme De Volta para o Futuro, o DeLorean era um carro modificado pelo excêntrico Dr. Brown, que usava o famoso capacitor de fluxo para permitir viagens no tempo. Nosso herói Marty McFly se aventurava através do tempo com a ajuda dessa máquina futurística. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. Teria John Titor se inspirado no filme? As semelhanças são inegáveis. Afinal, tanto o DeLorean quanto o Corvette 1967 modificado de Titor são veículos adaptados para cruzar as barreiras temporais. Essa comparação nos faz refletir sobre como as histórias de ficção podem influenciar ou até moldar certas teorias conspiratórias, como a de Titor. A linha entre ficção e realidade muitas vezes se confunde, e De Volta para o Futuro continua sendo uma das referências mais legais quando falamos de viagens no tempo. Aqui está um ponto crucial. Para Titor, viajar no tempo não significava alterar o passado de forma linear, como muitos imaginavam. Em vez disso, cada vez que alguém viajava no tempo, uma nova linha temporal era criada. Ou seja, ao viajar para o passado, você não altera diretamente seu próprio futuro, mas cria uma nova realidade paralela onde os eventos podem se desenrolar de maneira diferente. Isso explicaria por que algumas de suas previsões não se concretizaram em nossa linha do tempo. Ele já havia criado uma bifurcação que desviou o curso dos eventos. Confesso que essa explicação de Titor faz todo sentido para mim. Esse conceito de linhas temporais paralelas não é completamente ficcional. Ele se alinha a ideias debatidas pela física moderna, especialmente no campo da teoria dos multiversos. Segundo essa teoria, pode haver infinitas realidades coexistindo simultaneamente, cada uma com pequenas ou grandes variações. A viagem no tempo de Titor seria, então, uma maneira de transitar entre essas realidades. Para alguns, isso deu à sua história uma camada extra de credibilidade. Inclusive para mim. Afinal, conceitos como o princípio da incerteza de Heisenberg já sugerem que a realidade não é tão simples e fixa como pensamos. As explicações de Titor eram por vezes técnicas e detalhadas, e incluíam diagramas de como sua máquina do tempo funcionava.
Segundo ele, a máquina operava com 2 cilindros magnéticos que geravam um campo gravitacional, permitindo a distorção do espaço-tempo. Ele afirmava que a física por trás da máquina havia sido desenvolvida no futuro por uma grande corporação militar, sendo uma tecnologia secreta de seu tempo. Isso gerou uma mistura de ceticismo e fascinação, já que ele misturava conceitos científicos conhecidos com outros que pareciam sair de ficção científica. O impacto de John Titor foi muito além dos fóruns da internet. Ele também acabou influenciando diretamente a cultura pop, como por exemplo, o anime Steins Gate, que explora as consequências da manipulação de linhas temporais e faz referência direta a Titor em vários de seus capítulos, levantando questões sobre os perigos de alterar o passado e as realidades paralelas. No entanto, o fascínio por viagens no tempo e suas implicações já existia bem antes de Titor. Filmes como O Experimento Filadélfia de 1984 e Nimitz de Volta ao Inferno de 1980 exploraram muito bem esses conceitos. Será que Titor se inspirou nesses filmes para criar sua narrativa? Ou suas postagens foram apenas mais um capítulo em um interesse crescente pelo tema? De qualquer forma, é inegável que suas histórias reacenderam o debate sobre viagem no tempo e manipulação de eventos históricos na internet. Conforme suas postagens ganhavam mais atenção, John Titor rapidamente se tornou uma lenda da internet. Comunidades online surgiram para debater suas previsões, mas o relacionamento do público com ele acabou se tornando uma relação de amor e ódio. Muitos o admiravam por suas previsões e pelos detalhes técnicos que compartilhava. Por outro lado, havia aqueles que o consideravam uma fraude habilidosa ou acreditavam que ele fazia parte de um experimento social bem elaborado. Independentemente das opiniões, algo surpreendente aconteceu. Em março de 2001, ele simplesmente desapareceu. Suas postagens cessaram abruptamente, e John Titor nunca mais foi visto ou ouvido. Desde então, inúmeras tentativas foram feitas para descobrir sua verdadeira identidade, mas ninguém conseguiu desvendar o mistério. O enigma de quem era John Titor permanece até hoje. Inclusive em 2016, novas mensagens atribuídas a Titor surgiram na internet trazendo previsões atualizadas. No entanto, essas novas postagens não tiveram o mesmo impacto que as originais. Além disso, várias tentativas de imitadores, pessoas que se apresentaram como novos viajantes do tempo, surgiram ao longo dos anos. Nenhum desses imitadores, porém, foi capaz de alcançar o mesmo nível de detalhe ou credibilidade que Titor havia construído. Rapidamente, todos eles foram desmascarados, enquanto o legado de John Titor continuava a crescer. Mesmo após seu desaparecimento, o impacto cultural de Titor não desapareceu com ele. Anos depois, sua história continua a ser mencionada em podcasts, artigos e documentários sobre mistérios e conspirações. Sua maneira única de combinar ciência e misticismo capturou a imaginação de milhões de pessoas. Suas postagens, embora controversas, continuam a alimentar discussões sobre o futuro da humanidade e os riscos de um colapso tecnológico. O desaparecimento repentino de John Titor levantou muitas perguntas. Por que ele sumiu no auge de sua popularidade? Se fosse apenas um contador de histórias, por que abandonar tudo de repente? Algumas teorias sugerem que ele foi silenciado por forças que não queriam que sua história se espalhasse. Outros acreditam que depois ele simplesmente voltou para sua linha do tempo original, tendo concluído sua missão. A ausência de provas concretas, como fotos ou qualquer evidência física de sua existência, só aumentou o mistério. Uma foto amplamente divulgada na internet, que supostamente mostrava Titor como um homem fora de sua época, vestindo uma camiseta moderna e usando óculos escuros supermodernos em meio a uma multidão de pessoas com roupas antigas, foi totalmente desmentida, inclusive como evidência de viagem no tempo. No entanto, essa imagem, e muitas outras histórias, permanecem como lembretes do fascínio que o mistério de Titor desperta até hoje. Independentemente de sua veracidade, John Titor deixou um legado que ultrapassa teorias da conspiração. Suas postagens não se tratam apenas de previsões de um futuro sombrio, mas também levantam questões mais profundas, que ainda continuam a ressoar. Se você tivesse a chance de mudar o futuro, você o faria? Será que as ações de uma única pessoa poderiam realmente alterar o destino de uma linha do tempo inteira? E acima de tudo, como podemos saber se estamos vivendo na linha do tempo verdadeira?
A lenda de John Titor continua a desafiar nossa compreensão do tempo e da realidade. Suas previsões, mesmo imprecisas, servem como um alerta sobre nossa crescente dependência da tecnologia e sobre os mistérios que o futuro pode nos reservar. A história de Titor nos deixa com mais perguntas do que respostas, mas é justamente essa incerteza que o torna tão fascinante. Mesmo que a ciência desacredite muitas de suas afirmações, as implicações filosóficas e culturais que ele trouxe continuam vivas. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Continue conosco para explorar mais histórias de terror, mistérios e conspirações que desafiam o que conhecemos sobre o mundo ao nosso redor. Quem sabe qual será a próxima história ou o próximo enigma que iremos desvendar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.